Cada dia nós vamos dar só uma arrematada no dia. E eu queria, para essa conversa de fim de dia, convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Hoje de manhã, minha filha mais velha, que está se formando em economia na PUC, ela virou para mim e disse: pai, você é hipermoderno, mas não é pós-moderno. Eu disse: é mesmo, filha? Ela falou: pai, você é hipermoderno porque você vive cheio de tecnologia. Você tem computador para lá, Palm para cá, iPhone para lá, tudo seu está no ciberespaço, você faz tudo no computador, quase não usa mais papel, mas você não é pós-moderno. Eu disse: é mesmo, filho, por que eu não sou pós-moderno? Ela disse: porque para você nada é relativo. Eu falei: bom, parece que nós estamos nos entendendo. Então... E eu queria ler um texto que me remete ao que a minha filha disse. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. A igreja precisa ser relevante. E a igreja precisa ser relevante no lugar onde está plantada. E a igreja está plantada no Brasil. O Brasil é um país que carece de muitas coisas, e durante essa semana certamente muitas destas virão à tona. Mas algumas coisas que parecem nítidas, que são profundamente necessárias no nosso país. Eu gostaria de lembrar a vocês um diálogo que eu assisti pela TV, e certamente muitos de vocês assistiram, porque o diálogo foi reprisado na TV brasileira à exaustão. O diálogo entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e um colega seu, ministro também do Supremo Tribunal Federal. O senhor Gilmar Mendes e o senhor Joaquim Barbosa. Ambos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão supremo da Justiça brasileira, que decide as questões constitucionais, que são, obviamente, a espinha dorsal da nossa sociedade, porque uma sociedade democrática tem como espinha dorsal aquilo que rege a sua democracia, a sua Carta Magna, a sua Constituição. Bom, nós temos uma Constituição bastante extensa, é verdade, mas uma Constituição com princípios muito interessantes e muito bons de cidadania, de justiça social, etc, etc. E os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal são os guardiães da nossa Constituição. Eles são aqueles com poder para interpelar qualquer autoridade no Brasil, seja ela quem for, chamando-a a obedecer à Constituição, deixando claro que determinados projetos ou determinadas posturas ou determinados empreendimentos são ou não constitucionais. E se não forem constitucionais, eles não podem ser levados a efeito, porque eles ferem a Carta Magna e a Carta Magna não pode ser ferida. É verdade que nós vivemos num país onde a Carta Magna é ferida quase que diariamente. Porque nós somos um país onde o presidente da República legisla. E o presidente da República no Brasil legisla porque ele pode emitir o que nós chamamos de medidas provisórias. Essas medidas provisórias têm força de lei até serem julgadas pelo Congresso e aceitas, implementadas ou não. De qualquer maneira, o tempo
em que essas medidas provisórias vigem já é suficiente para os objetivos daqueles que a legislaram. Então, o nosso país é um país onde o presidente legisla. E no Brasil, o presidente legisla porque, embora a Constituição, na Constituinte de 1988, foi toda desenhada para um país parlamentarista, e era esse o processo natural, consequente da Carta Magna que estava sendo construída, houve no Brasil um golpe, que foi a chamada o plebiscito para ver se o povo decidia por parlamentarismo ou por presidencialismo. E foi um golpe porque toda a Constituição já estava montada sob a base e a perspectiva parlamentarista. E os senhores membros da Assembleia Nacional Constituinte tinham poder mais do que necessário para decidir e implementar o parlamentarismo, uma vez que eles foram eleitos em Assembleia Nacional Constituinte justamente para que o país ganhasse uma espinha dorsal nova, uma vez que nós queríamos nos despir da Carta Magna, dos atos institucionais que marcaram a vida do país durante 30 anos de poder militar. Mas nós sofremos um golpe e o povo foi chamado a opinar sobre presidencialismo e parlamentarismo. Não havia tempo hábil para instruir o povo, nem havia nenhum desejo de fazê-lo, e o presidencialismo venceu a despeito de termos uma Constituição parlamentarista. Portanto, você pode imaginar o que é que acontecia nos bastidores. Como ela era subvertida em tenebrosas transações. Como dizia o Chico Buarque, a nossa nação estava sendo subvertida em tenebrosas transações. Muito poucas pessoas gritaram. Principalmente poucas pessoas gritaram porque poucas pessoas de fato acompanhavam o que estava acontecendo na Constituinte. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, poucas pessoas gritavam, mesmo entre os formadores de opinião, porque poucos dentre os formadores de opinião sabiam realmente a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo e o que significaria ser presidencialista numa democracia ou numa constituição parlamentarista. Bom, você pode dizer, mas Ari, o que isso tudo tem a ver com a Bíblia? E é aqui que está o nosso problema. Esse país está precisando de um choque de integridade. Tudo isso que aconteceu na escolha do presidencialismo, o discurso, o diálogo entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Joaquim Barbosa, dizem uma coisa só. Esse país precisa de um choque de integridade. Não há mínima integridade num país quando o ministro do Supremo Tribunal Federal diz a um companheiro seu que esse companheiro não tem moral para dizer certa coisa. Esse companheiro levanta e diz, mas eu não disse isso que o senhor está dizendo, o senhor está torcendo as minhas palavras. E aí arremata dizendo que quem não tem moral é o presidente do Supremo, porque ele está na mídia, e ele está na mídia dilapidando os valores e destruindo a credibilidade naquela casa. E tudo fica do mesmo jeito. Ninguém fala mais nada. A mídia se cala. Ninguém diz uma palavra. Todo mundo pede para apaziguar, para botar panos quentes. Esse país precisa de um choque de integridade. E a igreja, se quiser ser relevante nesse país, precisa ser uma igreja de integridade.
Uma igreja que seja sal da terra, que não perca o sabor. A gente usa muitas vezes a ideia de sal da terra com uma série de colocações eufemistas, até interessantes, principalmente quando a gente quer construir um sermão bonito. Ah, nós estamos aqui para provocar sede nas pessoas, porque aí elas vão ter sede de Jesus. Nós estamos aqui para temperar o mundo, porque um mundo sem sal é um mundo sem sabor. Olha como isso não tem sabor, aquilo não tem sabor, nada tem sabor, tudo é inodoro, insípido, inócuo. É bonito. Mas Jesus Cristo está dizendo para a igreja que o papel dela é não perder o sabor. Que ela já é o sabor, e ela que não pode perder o sabor. Ela que não pode perder a integridade. No tempo de Jesus, o sal era usado para preservar os alimentos do apodrecimento, da deterioração, entre outras coisas. Chegou a ser usado como salário, etc, etc. E o Senhor Jesus disse: se vocês, meus filhos, meus discípulos, perderem o sabor, vocês serão pisados pelos homens, porque não vai prestar para mais nada mesmo. Como o sal que os israelenses, os judeus, contaminavam para sabotar os romanos, que roubavam a produção das suas salinas. E pronto. O sal não tinha mais sabor, os romanos usavam para pavimentar a rua. O Brasil precisa de um choque de integridade. Um país onde o presidente legisla, porque sofreu um golpe na Constituinte. Um país onde os ministros do Supremo Tribunal se acusam mutuamente de serem pessoas sem palavra. Um país onde o presidente do Supremo Tribunal Federal é um sujeito sobre quem se levantam suspeitas de toda a ordem, de toda a natureza. Um país que precisa de choque de integridade. Onde vai haver integridade? Foi isso que Jesus perguntou aos seus discípulos. Onde vai haver integridade? Obrigado. Onde vai haver integridade se não forem vocês? Onde vai haver verdade se não forem vocês a dizê-la? Onde vai haver seriedade se não forem vocês a dizê-la? Como nós vamos ser relevantes nesse país se nós não formos íntegros? Se as nossas palavras não tiverem peso nenhum? Se nós também nos tornarmos mercadores de ilusão? Como é que dá para viver num país onde ninguém acredita num juiz? Você fala, não, vamos apelar para a justiça. Ih, a justiça, ai meu Deus do céu. É horrível. Então, qual é o papel da igreja aqui no Brasil? Essa é uma reserva de integridade para início de conversa, entre outras coisas. Tem muito mais coisas que certamente vão aparecer na nossa semana de conversa, de reflexão. Falta integridade. Esse é o grande ponto. Inclusive, essa coisa da integridade é uma marca dessa pós-modernidade que nós vivemos num determinado nível. Eu não preciso ser íntegro, eu não preciso sustentar o que eu falo. O que eu falo não precisa ter peso nenhum. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Isso não quer dizer que a gente não vai ter de pedir perdão. Isso não quer dizer que a gente não vai tropeçar nas nossas palavras. Mas o que Jesus espera não é que a gente nunca erre, mas que a gente sempre queira não errar. São coisas diferentes. Deus não está esperando que a gente nunca erre.
mas que a gente sempre queira não errar. Porque o erro é um acidente, é o tropeço na jornada que nos leva a clamar por perdão, por misericórdia, por uma retomada de caminhada. Mas nós precisamos de integridade. E hoje, essa eu penso que é uma oração que nós deveríamos levantar ao Senhor em relação à igreja brasileira. Porque quantos no Brasil acreditam no que nós pastores falamos? Quantos no Brasil acreditam no que significa ser pastor? Mas nós não mexemos nisso. Assim como não mexemos no fato de que 2 ministros do Supremo Tribunal se chocaram. Assim como não mexemos no fato de que os 2 presidentes, os 3 presidentes os 4, né? Tivemos 4 presidentes pós 88, todos legislaram. E cada vez que eles legislam, eles ferem a Constituição. Porque eles mudam a Constituição se houver o prazer do seu governo. Mesmo que a intenção seja boa, não estou aqui julgando a intenção dos nossos mandatários. Só estou falando do princípio. Mas nós não mexemos nisso. Se eu tivesse continuado a falar da situação do Brasil, um bocado de gente poderia, se eu tivesse aqui continuando a falar das questões eminentemente políticas, um bocado de irmãos poderia ser tentado a sair daqui dizendo, o Ari só fala de política. Nós não vamos ser relevantes se nós não percebermos em que país que nós vivemos. E o que é que esse país está precisando? Nós não vamos ser relevantes se nós não nos dermos conta de que nós somos plantados num lugar. E o que é que nesse lugar é necessário haver para que haja um choque. E no Brasil é preciso um choque de integridade. Nós estamos com um problema sério de integridade nesse país. Nós nem acreditamos em mais nada. O país todo assistiu estarrecido o vazar de um diálogo dentro de uma prisão brasileira entre 3 pessoas de notoriedade por suas posses e por suas peripécias econômicas, que foram presos por um juiz ou uma juíza menos avisada, e que na cadeia disseram, quando chegarmos no Supremo Tribunal a gente resolve isso. E ninguém diz nada. Todos nós dizemos, o Brasil é assim. Mas nós somos a igreja. E aí? Nós estamos aqui para pregar. E o que é que nós vamos pregar? E muitos dos nossos pastores deixam claro que também não acreditam em integridade, pela forma como vivem. E outros dizem que não acreditam, e outros demonstram que não acreditam em integridade pela forma como pregam a Bíblia. Esses dias eu estava tuitando, eu sou um tuiteiro. Twitter é um instrumento novo na informática, em que é uma mistura de torpedo, com mini blog, com conversa instantânea, etc. E todo mundo fala ao mesmo tempo, de tudo quanto é lugar, de todo lugar do Brasil. É um negócio impressionante, é bonito de ver a riqueza da garotada. Obviamente, eu e mais 2 ou 3 somos, como disse o Dr. Shed, os peixes fora d'água, que são os marmanjões, os velhotes de internet na mão. Mas é interessante.
Num desses dias, um dos meninos mandou no Twitter dele a fala de um pastor, de um pregador, dizendo assim: Deus nós reconhecemos, Deus, nós temos de pensar Deus a partir desses relacionamentos dele com a humanidade. Então a gente tem de trabalhar esses relacionamentos dele com a humanidade e pensar Deus. Aí eu mandei um Twitter de volta dizendo: Deus a gente não pensa, porque se a gente for pensar Deus, a gente vai concordar com Feuerbach que Deus é uma projeção humana. Deus a gente não pensa, a gente crê e vê em Jesus Cristo ou na lei se você for judeu. Você não fica pensando, como é que será que é Deus? Não, eu acho que Deus devia ser assim. Não, assim Deus fica meio demodê. Não, assim Deus perde contato com a modernidade. Não, acho que Deus tem de abandonar essas coisas para poder ter relacionamentos significativos com a gente. Porque se ele não fizer isso, não dá para andar com Deus assim. Ora, faça-me o favor, nós estamos precisando de um choque de integridade. Estamos precisando de um choque de integridade. Deus se revelou em Cristo Jesus. Não tem esse negócio de ficar fazendo lucubração sobre Deus. Deus se revelou em Cristo Jesus. As Escrituras dão testemunho disso. Então, que choque de integridade vai ter um povo que nem acredita mais no que lê? Que está tentando amoldar Deus à pós-modernidade, que está tentando fazer Deus palatável a gente que não quer compromisso com nada. Quem quer um Deus que não tem compromisso? Quem quer um Deus que não tem caráter? Quem quer um Deus que não tem identidade? Quem quer um Deus que não sabe o que quer? Quem quer um Deus mais perdido do que a gente na história? Porque a gente perdido na história faz sentido. Um Deus perdido na história é uma loucura. Quem quer um Deus desse? Quem precisa de um ser assim? E onde foi que esse ser apareceu nas Escrituras? Nós estamos precisando de um choque de integridade. Se o sujeito não crê, ele se retire. É um direito dele não crer, mas retire-se. Não tem mais nada para dizer, fica calado. Vai procurar outra coisa para fazer na vida. Nós estamos precisando de um choque de integridade nesse país e nessa igreja. Para mim é coisa, como disse a minha filha, ela disse: pai, você é hipermoderno, mas você não é pós-moderno. Porque para você as coisas não são relativas. Eu disse: filha, eu creio em Deus. E foi isso que eu ensinei para você e para sua irmã. Nós cremos em Deus. E se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito. Se Deus existe, tem um jeito certo de viver. Se Deus existe, o universo tem propósito. Se Deus existe, a vida tem propósito. Se Deus existe, tem um caminho para andar. Se Deus existe, tem uma voz para ser ouvida. Se Deus existe, tem uma lei para ser levada a sério. Se Deus existe, tem de haver arrependimento. Se Deus existe, tem de haver pedido de perdão. Se Deus existe, tem de haver submissão à sua vontade. Agora, se Deus é apenas um ser perdido, então esse não é o Deus que pode salvar. Como um ser perdido pode salvar? Isso é igual
aquele adesivo que os camaradas colocam atrás do carro dizendo: não me siga, eu também estou perdido. Principalmente nos cebolões da vida, que você não sabe mais onde entra e onde sai, e o cara vem atrás de você pensando: esse aí sabe como é que sai desse emaranhado de viaduto. E aí ele, para não correr o risco de levar mais um para o buraco, ele bota o adesivo dizendo: não me siga, eu também estou perdido, não sei o que fazer nesse emaranhado de viaduto. A igreja precisa de um choque de integridade. Os pastores precisam de um choque de integridade. Os teólogos precisam de um choque de integridade. Se você quer ser um teólogo e você quer fazer elucubração, etc., etc., lhe dou um conselho: vá ser filósofo. Eu estudei filosofia é ótimo, você pode fazer a tese que você quiser, você pode brincar com o que você quiser, você pode fazer a história que você quiser, você pode inventar a base que você quiser, você pode ser um Rousseau da vida, que escreveu sobre pedagogia e botou os filhos no orfanato, você pode fazer o que você quiser. Você é filósofo. Você é filósofo. Você pode dizer que nada tem sentido, que o que parece que você pode se autenticar ajudando a velhinha a atravessar a rua, ou atropelando a velhinha para ela não ousar mais atravessar rua nenhuma. Não importa, você é filósofo. Então vai ser filósofo, filho. A teólogo é para a igreja. Teólogo é para a igreja. Esse é para a igreja, é para a glória de Deus. Não é para a igreja conversar com o mundo. É para o mundo entender Deus e se converter. Nós estamos precisando de um choque de integridade. Sal da terra, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, não presta para nada. Eu estou ficando com medo de repente, me encontrar no meio de um negócio que não presta para nada. Por falta de integridade. O que é que nós temos a dizer? Se tudo que nós temos a dizer é aumentar a confusão que o mundo vive, não precisa dizer, fica quieto, eles já estão perdidos. Não precisam da nossa ajuda. Eles já estão perdidos. Se tudo que a gente faz, que a gente tem para fazer é ser simpático ao mundo, como é que dá para ser simpático a um negócio que jaz no maligno? E mais, essas pessoas que jazem no maligno estão desesperadas, desesperadas. Só que é assim, você não assume o seu desespero, porque se você assumir o desespero, você dá um tiro na cabeça. Então você tem que disfarçar o desespero. Isso me lembra um personagem do Sartre, que era um homossexual, e aí o outro personagem diz para ele: escuta, se exponha, mostra tudo que você pensa, que você é, do jeito que você gosta. E ele disse: eu não posso, eu tenho vergonha. Aí o personagem vira e aponta um outro homossexual, que esse sim, todo solto, largado e tal. E ele diz: olha lá o seu colega, ele está todo assumido, etc. E o personagem do Sartre diz: é que ele já morreu de vergonha. Então esse é o ponto. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Gente desesperada. Eles não estão esperando que a gente concorde com eles, porque eles sabem que estão mortos. Eles não estão esperando que a gente diga: não, até faz sentido. Não faz sentido, eles sabem que não faz sentido.
Eles sabem que não faz sentido. Eles dormem, eles tentam dormir à noite e não conseguem. Eles vivem dormindo às custas de remédio. Eles andam com terapeutas a tiracolo há 14, 15, 20, 30 anos. Eles sabem que não faz sentido. Eles sabem. Nada faz sentido. É Dostoiévski. Se Deus está morto, tudo está perdido, tudo é permitido e nada faz sentido. Mas tem de fazer algum sentido. Como o próprio Nietzsche disse, não dá para se livrar de Deus se a gente não se livrar da gramática. Porque se existe gramática, tem uma regra anterior a mim. E se não tivesse essa regra anterior a mim, a comunicação seria impossível. Mesmo que Jacques Derrida diga, não, o texto não é mais do autor, é do leitor. Meu filho, se é texto é porque pode ser lido, e se pode ser lido é porque tem gramática. Porque antes do texto se tornar seu, você tem de pelo menos lê-lo. E você não pode lê-lo se não tiver gramática. E se tem gramática, tem legislador e é anterior a você. E se tem legislador anterior a você, você não se livrou de Deus. Tem sempre alguém antes. Tem sempre alguém antes. Agora, eu fico olhando os colegas e falo, meu Deus, os caras nem leram direito, nem fizeram a lição de casa. Mas está todo mundo querendo ser pós-moderno. Quando os pós-modernos estão falando de espiritualidade e pedindo socorro. Tem de haver um choque de integridade na igreja. A começar por cada um de nós. Isso não quer dizer, volto a insistir, não quer dizer que a gente está proibido de cometer erros, e se a gente cometer erros é a tragédia final. Nada disso. Deus nunca esperou que a gente não pecasse, mas esperou que a gente não quisesse pecar. Esse é o ponto. Outra coisa, precisamos de um choque de integridade. A graça de Deus é para nos perdoar e nos transformar. Ser perdoado sem ser transformado, eu insisto sempre em dizer, é como trocar de roupa sem tomar banho. O sujeito não toma banho e troca de roupa. Agora, a roupa está limpinha, mas de verdade, a roupa agora está sendo suja de fora para dentro e de dentro para fora. Porque não só lá fora está sujo, como ele não tomou banho. Então a roupa vai ficar suja dos dois lados. Por que razão Deus iria me perdoar e não me libertar? A menos que Deus não tenha nenhuma intenção de ser realmente meu pai. Ele quer ser dono do meu estado de escravidão. Porque assim, perdoa, mas não me tira do inferno. E aí aquele negócio fica me perseguindo e me derrotando todo dia. Aí todo dia eu tenho de ir lá pedir perdão para ele me poupar, porque senão eu vou para o inferno pior do que eu já estou. Aí ele me perdoa, mas não me liberta. E aí o pregador fala assim, não, a graça de Deus te entende, te aceita do jeito que você está. Mas eu não me aceito do jeito que eu estou. É isso que as pessoas estão dizendo. Eu não me aceito, eu não quero ser escravo. Eu não quero ser escravo do meu vício. Eu não quero ser escravo do meu pecado. Eu não me aceito do jeito que eu estou. Eu quero saber se tem saída. Esse é o grito da humanidade. A Bíblia não diz que Deus me aceita como eu sou, diz que me recebe como eu estou. E me transforma. Porque eu preciso ser transformado. Preciso vencer o que me escraviza.
Se Deus não vai me dar vitória sobre o que me escraviza, Deus é meu escravizador. Isso é o óbvio ululante. Mas quem quer pensar? Pensar custa. Então a gente fica soltando palavras ao vento. Quanto mais bonito, melhor. Para dizer nada. Para todo mundo dizer como esse nada é maravilhoso. É nada! Isso é nada! Não está dizendo coisíssima nenhuma, isso não serve para porcaria nenhuma. Ah, irmãos e irmãs, nós precisamos de um choque de integridade. O Brasil precisa de um choque de integridade. É verdade, a graça de Deus é maravilhosa. Nós somos salvos pela graça, não tem mérito nenhum nosso. Mas a graça de Deus transforma a gente. Faz a gente mais parecido com Jesus. O que ontem nos escravizava, hoje não nos escraviza mais. O que ontem nos matava, hoje já não nos mata mais. O que ontem parecia irresistível, hoje não mexe mais conosco. Porque a graça de Deus caminhou em nós. E nos fez mais do que vencedores. E nos fez mais parecidos com Jesus. E a cada arrependimento nosso, o Espírito Santo nos transforma em gente mais parecida com Jesus. A nossa alegria retorna, mas retorna muito mais funda e profunda do que era. E nós crescemos e nós subimos. Se não, irmãos, não é cura. Não é cura. É a manutenção do sujeito num estado de enfermidade para ele ficar em débito com o médico o resto da vida. Me faz lembrar uma historieta, uma anedota que eu ouvi certa feita de um médico que levou o filho a se formar como médico também. E um dia esse médico começou a revezar o escritório com o filho. E aí uma paciente desse médico, que vinha sempre, foi visitar e não era o dia do pai, era o dia do filho. E aí o filho examinou, viu a ferida dela, que continuava sempre aberta, resolveu fazer um exame mais profundo e descobriu que lá no fundo tinha um fiozinho de cabelo. E disse: sua ferida não fecha por causa disso, minha senhora. Vou resolver isso agora. Deu lá uma anestesia local, que a senhora não estava muito afeita a ficar resistindo a qualquer tipo de dor. Foi lá e tirou o fio de cabelo. Fez toda a asepsia, fechou, fez tudo que tinha de fazer e disse: a senhora pode ir embora. Daqui uma semana a senhora volta só para eu dar uma olhada, mas não vai ter mais problema nenhum. Era só isso aí. Aí, uma semana depois, a moça voltou, estava tudo resolvido. Ele disse: pronto, está resolvido, a senhora está de alta, pode ir embora. Aí ele chegou para o pai e falou: pai, foi me visitar aquela sua antiga cliente, há anos sua cliente, pai. Ô pai, que barbeiragem, você não viu que tinha um fiozinho de cabelo ali? E o pai virou e falou: e filho, você acha que eu paguei a sua faculdade como? Tem gente tratando a graça de Deus assim. Que a graça de Deus perdoa, mas mantém o fio de cabelo lá. Torturando o crente a vida toda. Que volta lá, marcado pelo desgraçado do fiozinho de cabelo. Porque Deus quer manter o sujeito ali. E aí transforma isso numa linguagem bonita. Deus te aceita do jeito que você é. Faça o que você quiser.
Deus te ama. Olha, eu sou pai de 2 meninas. Eu sei que quando a gente ama os filhos, a gente não deixa os filhos fazerem o que querem. A gente os ensina a fazer o que tem de ser feito. Porque enquanto eles estão conosco, o nosso amor os corrige com brandura. E quando eles forem para o mundo não terá a brandura que nós temos e vai matá-los. A gente sabe disso. Tem gente dizendo que Deus é um pai pródigo, um pai laissez-faire, um pai que não serve para nada. Um pai que diz, faça o que você quiser, aí você encontra aqueles irmãos uma vida promíscua, desgraçada. E quando você fala, ele diz, não, mas eu sei que Deus me entende. O que você diz para ele? Acho que Deus não gosta de você, filho. Acho que você nem é crente. Porque Deus abandonou você. Deus abandonou você nessa vida miserável. Você vive essa porcaria de vida. Você acha que essa porcaria de vida é legal? Deixa eu lhe dizer o que é a sua vida. Uma porcaria. Um ser que não consegue sustentar a palavra, que não consegue amar alguém de verdade ou direito, que nunca está satisfeito, que nunca consegue agradecer porque está ávido. É uma porcaria de vida, filho. É uma porcaria de vida. Mas o cara diz que a graça sabe. Então a graça é culpada. A graça é culpada por tanta gente aprisionada na promiscuidade, no vício, na insatisfação crônica. A graça é culpada. Mantendo o fiozinho de cabelo na enfermidade. Isso não é íntegro, irmãos. Você pode me chamar de conservador, de fundamentalista, do que você quiser. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou fundamentalista, que eu sou até um cara muito progressista para um montão de gente. Você pode me chamar do que você quiser. Isso não é íntegro. Isso não é íntegro. Todo mundo sabe que ser cristão é crescer em direção a ser parecido com Jesus. Todo mundo sabe disso. Dizer qualquer coisa o contrário disso não é íntegro. Não importa baseado em que você diga, não é íntegro. Então hoje eu queria terminar nosso encontro dizendo, irmãos, a graça é maravilhosa, pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, mas eu queria dizer novamente, pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. É isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos nesse país de um choque de integridade. Começa com a nossa integridade na nossa pregação. Continua com a nossa integridade como cidadãos. Isso vai fazer a gente protestar, vai fazer a gente gritar, vai fazer a gente berrar, vai fazer a gente ir para a rua
exigindo integridade dos nossos juízes, dos nossos governadores. E eu não estou falando de moralismo, estou falando de integridade. O sujeito não pode ser juiz do Supremo e ser acusado de trabalho escravo. Isso é falta de integridade. O sujeito não pode ser presidente do Congresso e driblar a justiça e subverter a lei. Isso é falta de integridade. O sistema político partidário não pode sustentar a dilapidação da Constituição brasileira. Isso é falta de integridade. É disso que isso é que significa sal da terra. Sejam íntegros. Só isso. E vocês vão deter o avanço da maldade na terra. Porque penso que esse é o grande papel do sal da terra. Deter o avanço da maldade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça de fato uma igreja relevante numa sociedade corrupta e corruptora. Oremos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos disse nesse dia, nessa tarde. Continua a falar conosco. Tem piedade de nós. Não por nós, mas por amor ao Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém.